A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, o nosso querido irmão Tiago Bond, ele apresentou, acho que uns 10, 12 versos, né? Que a respeito para negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não é Deus, que Ele é Filho de Deus. E ele, no seu comentário, ele diz que estes são argumentos irrefutáveis perante a Bíblia. E apresentou essa figura que você está vendo aí, ó. Checkmate, né? Por que ele escreveu isso, né? Apresentou esses versos? Porque ele não crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses versos são mesmo inquestionáveis, porque mostra a distinção das pessoas, né? A nossa doutrina, né, no segundo ponto de doutrina, diz que são 3 pessoas distintas. Está dentro da nossa doutrina. Agora, o que ele não crê, e que ele não viu, ou que ele não apresenta, é a unidade dessas 3 pessoas, né? Porque a nossa doutrina diz o seguinte, que nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, é um só Deus, eterno, infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há. Isso, o verbo haver durou até 2013, né? Como esse ministério aí é pervertido e apóstata das nossas doutrinas originais, eles perverteram esse segundo ponto de doutrina, sacando o verbo haver, que indica uma situação imutável, substituindo pelo verbo estar, que indica uma situação transitória. Entendeu? Isso para desqualificar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bem, mas mesmo assim, né? Embora fragilizou a força da doutrina, ainda continua dizendo que é uma unidade com 3 pessoas distintas. Entendeu? É uma invenção. É uma invenção. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte: se o que eles estão pregando hoje, por meio de mensagem subliminar e fazendo a cabeça das pessoas, se isso fosse verdade, isso se tornaria público. Porque as coisas de Deus são assim, são públicas e notórias. Não tem esse negócio de escondidinho, né? Lista secreta de ensinamento, tudo escondido e tal, não. Se Deus revelou, né, que não é assim, que Deus é uma unidade, que Jesus Cristo não é Deus, né? Então, isso seria público, se fosse da parte de Deus, né? Porque lá em Deuteronômio, mas isso desde o princípio, lá do tempo da revelação para Moisés, né? Deus deixou bem claro que as coisas reveladas de Deus são para nós, os nossos filhos, para sempre. Então, se Deus revelasse isso lá no ministério, nas reuniões ministeriais do Brás lá, né? Isso seria público e notório de imediato, não estaria em listas secretas, nada. Imediatamente eles fariam as mudanças aqui no estatuto primeiro, né? E aqui no nosso cenário. Não, mas é tudo escondido. Então está na cara que isso aí é do nosso adversário, é do inimigo. Agora, nós ainda continuamos, né, com o terceiro ponto de doutrina, né, que diz que... Olha aqui o que diz o terceiro ponto de doutrina, ó. Olhando aqui, ó. Nós cremos que Jesus Cristo, a palavra feito carne, né, havendo assumido, ó, verbo haver novamente, hein, assumido uma natureza humana no ventre de Maria, tá vendo aqui, ó, possuindo ele, por conseguinte, 2 naturezas. Está vendo meu dedinho aqui? Ó?
duas naturezas, a divina e a humana, sendo, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Entendeu? Então, a primeira coisa que o Tiago sai por aí, ele congrega nas congregações, onde ele vai, né? E ele costuma, onde ele vai pela primeira vez, testemunhar, né? Agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça, que não é o sangue derramado, Deus se fazendo homem, dando sua vida na cruz. Não, não é. O que eles ensinam hoje é diferente. É o sistema religioso, com adúlteros, homossexuais, ladrões, mentirosos, gente envolvida com aquela turminha, né, da maçonaria, entendeu? Então isso aí não é a graça de Deus, está na cara, né? Então, mas ele testemunha isso, que Deus me chamou. Bom, se Deus te chamou para a bendita graça, que é a igreja, a congregação que está no Brasil, e a igreja, a congregação tem estas doutrinas, o que está acontecendo com você, meu caro e querido Tiago? Por que você não abraça essas doutrinas, procura se informar, procura saber, né, a respeito delas e acreditá-las, abraçar essas doutrinas? Se você realmente não concorda, seja sincero, dá um fora, vai procurar sua turma, né? Reúne num salão aí, põe a placa lá na frente, não em nome do Senhor Jesus, põe lá em nome de São Tiago, né? Fica bonito, entendeu? Porque agindo da maneira como você está agindo, não há esperança, você está sendo um impostor, um falso, entendeu? É a dura realidade, filho, sinto muito lhe dizer, né? Você tem que viver de acordo com a sua consciência. Quem não respeita a sua consciência, não há esperança para ele. O que violenta a sua consciência, sabe a verdade e nega, esconde, trapaceia com a verdade, mente, engana, né? O fim é triste. O fim é muito triste, né? Então veja, vou mostrar aqui coisas importantes. Quer ver? Veja só. Deus. A Bíblia diz que só um é chamado Deus. Veja o que ela diz. Foi a ti que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahvé é o único Deus. Além dele não existe outro. Está escrito em Deuteronômio 4:35. Vamos ver mais outro verso. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração. Yahvé é o único Deus, tanto no alto do céu como cá embaixo na terra, e não existe outro. Deuteronômio 4:39. Veja também o que nós encontramos em Isaías 44:6. Assim diz Yahvé, o rei de Israel, Yahvé dos exércitos, o seu redentor: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Vamos adiante. Veja, em Isaías 44:8. Não vos apavoreis e nem temais, não vou-lo dei a conhecer há muito tempo, e não o anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não existe outra rocha, eu não conheço nenhuma. Está em 44, verso 8 de Isaías. Vamos ver mais alguma coisa. Veja, Isaías 45, verso 5. Encontramos: eu sou Yahvé e não há outro. Fora de mim não há Deus. Embora não me conheças, eu te cinjo. Isaías 45, verso 5. Veja também: anunciai, trazei as vossas provas. Sim, tomem conselho entre si. Quem proclamou isso desde os tempos antigos? Quem o anunciou desde há muito tempo?
Não fui eu, Yahvé? Não há outro Deus fora de mim. Deus justo e salvador não existe, a não ser eu. Isaías 45, 21. Lembrai-vos das coisas passadas, não há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, sou Deus e não há quem seja igual a mim. Isaías 46, verso 9. Agora presta atenção, meu querido. O seguinte, no entanto, a Bíblia ensina que cada uma das pessoas, o Filho, o Espírito Santo, Deus, todos eles são apresentados pela Bíblia como Deus. Veja, o Pai é Deus. E nós encontramos essa informação no Evangelho de João. Jesus mesmo dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17, verso 3. Veja mais alguma coisa. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios, verso 8, 4 e 6. Lemos também: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, verso 6. Mas, presta atenção agora, meu querido Tiago, o Filho é Deus. Leia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo quer dizer palavra, voz, enunciação. Lembre-se, Deus nada fez com as suas mãos. Só o homem ele fez com as suas mãos. O sol, a lua, as estrelas, os planetas, os animais, as árvores, tudo isso ele disse, ele falou, o Verbo saiu da sua boca e realizou. O Verbo na eternidade é Jesus. Portanto, aqui está mostrando que Jesus é parte inerente de Deus. Acreditar diferente é admitir que que Deus era mudo, que não falava, porque ele não tinha expressão, ele não tinha o verbo. Veja agora, diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então Paulo está dizendo o quê? O quê? Que Jesus Cristo é o Deus bendito eternamente. Vamos ver mais um pouquinho. Nós encontramos também: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra e os céus são obras das tuas mãos. Hebreus capítulo 1, versículo 8 a 10. De quem foi que fundou a terra e os céus? São obras das mãos de quem? De quem? Do Verbo divino, filho. Mas vamos ver. Compare esse verso com esse verso aqui. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. De quem é o trono eterno e perpétuo? Abra o seu dicionário e leia o significado de perpétuo. Quer dizer contínuo, ininterrupto, vitalício, imutável, inalterável. Quem é esse trono?
do Senhor Jesus. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Salmo 45, versos 6 e 7. Depois nós encontramos: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 1 João, se lê isso, 1 João capítulo 5, verso 20. Agora, veja também, meu querido, a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo, a Bíblia apresenta ele como Deus. Leia, lá no livro de Atos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Então, meu querido, Pedro está dizendo que Ananias não mentiu para os homens, não. Ele mentiu para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Homens de dura serviço. Então veja, Pedro está dizendo que você, Ananias, não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Então Pedro está dizendo que Ananias mentiu ao próprio Deus. Está entendendo, meu filho? Então Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Mais adiante encontramos também homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Isso está em Atos 7:51. Agora compare com: e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: porventura poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Isso em Salmo 78, versos 18 e 19. Você está entendendo, meu filho? Você está entendendo? O livro de Salmos está dizendo que os homens resistiram a Deus no deserto. E no Novo Testamento está dizendo que no deserto os homens resistiram ao Espírito Santo. Portanto, resistiram a Deus no deserto, resistindo ao próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai ver ao longo desta série de vídeos, vou mostrar em centenas de versos que a unidade de Deus, ela é formada, por três personalidades distintas, A Bíblia que apresenta isso. Eu não estou inventando nada. É só você abrir sua Bíblia e vai conferindo os versos, tá? Agora nós apresentamos o nome Deus, tá? Não esgotou o assunto não, tem muita coisa ainda, tá? Depois o próximo será a respeito do nome Yahvé. E você vai descobrir que todos os três apresentam-se como Yahvé. E assim por diante. São uma série de mais ou menos uns 30 vídeos, tá bom? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, dentro da doutrina da igreja, mostrando o fundamento das nossas doutrinas dentro das Escrituras Sagradas. Me ajuda aí, tá? Divulga nossos vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Se inscreva no meu canal do YouTube, E vamos ganhar as almas para o Senhor Jesus, tirando o nosso povo da apostasia diabólica. É o que lhes peço e me ajudem aí, que seremos grandemente abençoados. Fiquem na paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.